Hoje eu quero falar um pouco sobre as previsões para a TRI do Enem 2020. Se você está chegando agora por aqui, já se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo e já deixa um like no vídeo para você não esquecer depois. Todos os anos esse é um grande motivo de ansiedade para todo mundo que fez o último Enem, porque a gente nunca sabe como a TRI vai se comportar. E de quebra a gente nunca tem muito parâmetro para saber como vai ficar a nota de corte do curso que a gente está querendo fazer. E se tem uma coisa que acontece todos os anos é a galera falando: a prova tal foi mais fácil. A prova tal foi mais difícil. O TRI desse ano vai vir diferente. O TRI desse ano vai vir muito baixo. O TRI desse ano vai vir muito alto. Ninguém vai passar. Eu tenho várias coisas para falar sobre isso, mas eu quero introduzir esse assunto com um comentário que eu recebi há algum tempo que eu achei muito bacana em relação à TRI. O comentário foi do Hugo e ele disse o seguinte: o pessoal fala do TRI como se fosse uma entidade, quantificam o TRI. O TRI foi pesado, o TRI vai ser bom. Gente, a TRI é simplesmente o método de calcular a distância entre os candidatos baseado na quantia de acertos de determinada questão. Se 95% acertou a questão 33, obviamente a questão 33 pode ser considerada fácil. E quem errar 33 e acertar uma questão que tem 10% de acertos, está com maior probabilidade chutando essa última. Então sim, a prova digital, e só um parênteses, ele estava falando porque esse vídeo era sobre o Enem digital. Então sim, a prova digital, se de fato mais fácil, vai ser naturalmente calibrada pelas distâncias e quantia de acertos nas respectivas questões, não pela sua percepção ou, entre aspas, pela TRI esse ano, entre os candidatos dentro daquele universo da prova digital. Não adianta falar que preferiria ter feito a prova digital pela sua facilidade. Na digital, teoricamente, a sua nota seria a mesma, uma vez que naquele universo tudo seria relativizado pela dificuldade daquelas questões. Ou você acha que na prova mais fácil teria como fazer 1.100 pontos em matemática? Na prova mais fácil, na realidade, seria mais difícil fazer mais pontos, isso sim. Talvez não tenha ficado super claro o que o Hugo quis falar porque ele estava falando sobre Enem digital, mas o que eu quero que vocês percebam do comentário do Hugo é quando ele fala que a gente trata muitas vezes a TRI como se ela fosse uma entidade, como se ela tivesse vontade própria. TRI é um método de correção. Para quem não sabe, inclusive, TRI é a abreviação para Teoria de Resposta ao Item. Basicamente, já tem milhares de vídeos sobre a TRI no YouTube explicando o que de fato ela é, mas basicamente ela serve para pontuar melhor provas mais coerentes. Daí que vem a famosa história de que não vale a pena você acertar questões difíceis e errar questões fáceis. Mas o mérito desse vídeo nem é esse. Eu vejo muita gente falando que a TRI de 2020 pode vir mais baixa. E eu entendo o que as pessoas querem falar com isso. Elas querem dizer que elas acham que as pessoas vão tirar notas mais baixas em relação ao número de acertos que elas tiveram. E esse mais baixo é em relação ao ano anterior. Então, por exemplo, em 2019, no geral, pessoas que acertaram 33 acertos em matemática tiraram de 820 até 840. E talvez em 2020, pessoas que acertaram 33 questões em matemática podem tirar de 800 a 828. Isso significa que as notas no geral vão parecer mais baixas. Só que isso não deve gerar preocupação em ninguém. Esse tipo de variação das pontuações mínimas, médias e máximas para um determinado número de acertos acontece todos os anos e é sempre um fenômeno geral. Então, se por uma quantidade X de acertos você tirou uma nota menor do que você tiraria no ano anterior, o seu concorrente também tirou uma nota menor do que a que ele tiraria no ano anterior. Eu consigo até exemplificar isso, porque no processo seletivo que eu participei no início de 2020, a nota de corte para o curso que eu estava concorrendo, ela diminuiu 10 pontos em relação à nota de corte de 2019. Só que a questão foi o seguinte: quem obteve as notas suficientes para ser aprovado naquele curso foram pessoas que tiveram desempenhos no Enem muito similares aos desempenhos que as pessoas que passaram no ano de 2019. Só para exemplificar, seria como se fosse o seguinte: vamos supor que em 2019 a nota de corte para medicina naquele ano foi 780. No geral, as pessoas que conseguiram 780 naquele ano de 2019 foram as pessoas que acertaram mais ou menos 140 questões no Enem, ou pessoas que acertaram menos questões, mas que tiveram uma prova muito coerente. Já em 2020, a nota de corte foi 770, ou seja, ela diminuiu 10 pontos. Mas a maioria das pessoas que conseguiu alcançar esses 770 pontos também teve que acertar mais ou menos 140 questões no Enem, ou acertaram um pouco menos e tiveram uma coerência de prova muito boa. Com isso, eu quero que vocês percebam que, no geral, os números que a gente vê, as notas de corte,
tanto faz. Na maioria das vezes, para você ser aprovado em um determinado curso, você vai ter que ter um determinado desempenho, seja acertando X questões, seja acertando questões distribuídas de uma certa forma na prova, então acertando 30 em cada uma das provas e tirando 900 na redação. Isso falando no geral, mas óbvio existem algumas exceções. E quais são essas exceções? Vamos usar como exemplo a prova de matemática, que é uma prova que historicamente pontua mais por menos acertos. Vamos imaginar aqui dois candidatos ao mesmo curso. Ambos acertaram 130 questões no Enem. Porém, o candidato 1 acertou 30 questões em matemática e o candidato 2 acertou 42 questões em matemática. Mas se eu te falei que esses dois candidatos tiveram a mesma quantidade de acertos, isso significa que em alguma outra prova, o candidato 1 acertou muito mais questões do que o candidato 2. Só que o candidato 2 acertou muitas questões em uma prova que pontua muito mais pelo número de acertos. A gente sabe, você que já fez o Enem alguma vez, que já recebeu a sua nota, percebe que, por exemplo, se você acertou 30 questões em linguagens e 30 questões em matemática, na matemática você vai tirar uma nota muito maior do que em linguagens. Então, mesmo tendo a mesma quantidade de acertos, o candidato 2 vai tirar uma nota muito mais expressiva em matemática e provavelmente isso vai aumentar a média geral dele em relação ao candidato 1. Então, são nesses casos que o TRI faz mais diferença. E aí eu tenho até dois comentários para fazer em relação à prova desse último ano, a prova de 2020, porque eu vejo muita gente na internet falando que a prova de linguagens foi mais difícil e que a prova de matemática foi mais fácil. A prova de linguagens pode até ser considerada, da primeira aplicação, pode até ser considerada mais difícil e de fato a gente tem um aumento dessas notas mínimas, médias e máximas para uma certa quantidade de acertos. Mas isso é uma coisa geral, você só vai ter vantagem em uma situação muito individualizada. Então, por exemplo, você está concorrendo com outra pessoa, vocês acertaram a mesma quantidade de questões, só que você acertou muito mais questões do que ela em linguagens e você também não foi mal nas outras provas. E aí é possível que você tenha uma média geral maior do que esse seu concorrente. Mas no geral não é uma coisa que faz tanta diferença, porque da mesma forma que você teve a sua média aumentada por conta desse aumento das notas mínimas, médias e máximas na prova de linguagens, os teus concorrentes também tiveram as médias deles aumentadas. Em relação à prova de matemática, é o que a gente mais vê na internet, a galera falando a prova foi mais fácil, por conta disso o TRI vai vir menor. Gente, a prova de matemática não é historicamente a que mais pontua por um determinado número de acertos à toa. Matemática é, se não a principal, uma das principais dificuldades do estudante brasileiro. São milhões de candidatos que fazem o Enem todos os anos. E aqui na internet, a porção de pessoas que a gente vê comentando a prova, eu incluso, corresponde a uma porcentagem muito pequena do total de alunos que fizeram o Enem. Então, principalmente para matemática, que é uma dificuldade, que é um problema da educação do país, por mais que você sinta que você está vendo muita gente falando que a prova foi mais fácil, dificilmente isso vai gerar uma alteração muito grande nas notas mínimas, médias e máximas para matemática. É muito improvável que você tenha acertado 35 questões na prova de matemática e tire 650 pontos. Isso é muito improvável. Então, isso é mais um ponto que a gente tem que ficar atento. Eu não acho que a prova de matemática, que o TRI da prova de matemática, nesse sentido de notas mínimas, médias e máximas, vai ter uma alteração tão significativa. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa um like, isso ajuda muito o canal. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, pô, você chegou no final do vídeo, não custa nada você se inscrever. Vejo todo mundo no próximo vídeo e tchau!